Hoje, o título da nossa mensagem é Amando a Deus no Mundo, né? E nós temos que buscar esse amor, né? Buscar essa direção e não tirar o nosso foco, não tirar, né, o nosso olhar naquilo que é o nosso objetivo. E falando em amor, e principalmente amar a Deus no mundo, eu quero falar sobre um personagem bastante conhecido, né? Todos nós já ouvimos falar de Daniel, não é verdade? E aí, aqui eu sei que ficou um pouco pequeno, então se você quiser abrir a sua Bíblia, né, ou acompanhar aqui também, eu vou estar lendo para que nós possamos refletir em alguns pontos interessantes nessa passagem de Daniel. Está lá no capítulo 10, a partir do versículo 10 até o 13, que diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui é um momento onde Daniel, ele tem uma visão e ele vai orar. Ele vai buscar de Deus o significado daquela visão. Mas, como diz o texto, desde o momento que Daniel orou, a sua oração foi ouvida. Mas, no retorno com sua resposta, houve um impedimento. É algo que nós vamos estar tratando aqui nesse momento. Porque Daniel, ele foi levado para a Babilônia quando era ainda jovem, um adolescente, aproximadamente aí 15 anos, mas lá naquele ambiente desconhecido, um ambiente onde ele não estava habituado, ele toma um posicionamento. E aí não era um homem de experiência, não era um homem que já tinha conhecimento, não era um homem que, né, era entendido na sua cultura, não era um homem já, né, de experiência avançada, é o que eu estou querendo dizer, mas era um adolescente, um jovem, mas que já conhecia qual era o Deus que ele servia. Era um jovem que já sabia o caminho que ele deveria trilhar. E quando ele chega naquele lugar, mesmo sendo um lugar de muitos atrativos, de muitas distrações, Daniel, ele ama a Deus naquele ambiente. E Deus é a base da sua caminhada, porque a partir daquele momento, ele é tentado em tudo.
desde o caminho, né, desde até antes do caminho, da invasão ali da sua terra, da destruição da sua cidade, da sua terra natal, ele já sente, né, uma forte aflição, um forte desespero, uma incerteza muito grande. Mas mesmo assim, ele não tira o foco, e ele sabe qual é o caminho da sua vitória. E nesse texto aqui, Daniel já está lá com 84 anos, mas ele não desiste, e até aqui ele obteve vitória, no mundo amando a Deus. Então Daniel é um homem de lágrimas, ele chora pelo povo. E sabe qual é a coisa mais interessante que eu vejo aqui? Porque Daniel, dentro das suas lutas, dentro das suas provações, ele consegue, né, uma posição social ali naquele lugar, naquela posição de estrangeiro, ele consegue uma posição social de prestígio, de conforto. Mas ele não desiste de orar pelo seu povo. Ele não tira o foco dos seus. Ele não para de sentir as aflições do seu povo. Hoje nós, como igreja, nós precisamos ter o foco no povo de Deus. E hoje, quantas pessoas que estão sofrendo em aflição dentro da igreja, com as incertezas no coração, com as dúvidas na mente. E nós, como igreja, nós estamos derramando essas lágrimas, porque aqui nós estamos em uma constante batalha, em uma constante luta. Em alguns momentos nós estamos fortes, mas em alguns momentos também nós estamos fracos. E aí é onde que o papel da igreja, a verdadeira função da igreja, ela vai prevalecer. Mas para isso, nós temos que chorar por esse povo. Sabe o que é esse chorar? É pensar, refletir, saber que existe um irmão que precisa da minha oração. E que em alguns casos também eu vou precisar da oração dos irmãos. Isso não é vergonhoso, isso não é ponto para a gente não expressar, pelo contrário. Falar, irmãos, eu preciso das suas orações. Eu preciso que você me ajude nessa situação. E Daniel era um homem que derramava as suas lágrimas. Ele chorava pelo povo. Então esse é o 3º ano do reinado de Ciro. Daniel tem aproximadamente 84 anos, já é um ancião. Ele orou, chorou e jejuou pela libertação do cativeiro. Até mesmo antes, né, dos 70 anos lá de cativeiro, Daniel estava orando. Daniel estava clamando a Deus. E demorou 70 anos. Qual é o tempo da sua oração? Tem 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano? Veja, esperar todo esse tempo pela libertação do povo precisa de muita determinação, não é verdade? Como escravo, sendo, né, ali, sendo exposto em várias situações, mas ele não desiste. E chega um período que ele vê a resposta da sua oração. Ele vê o povo retornando daquele estado de cativeiro. Ele olha e vê o resultado da sua oração. Mas para isso, nós precisamos ser persistentes.
Se a nossa resposta ainda não chegou, é porque ainda não é o tempo de Deus. Deus está nos preparando para receber essa bênção, receber essa conquista. No momento certo, a nossa resposta vai chegar. Nesse caso aqui, precisou, de perseverança. E Daniel não tirava o foco. Mesmo sendo perseguido de todos os lados, ele não desiste. Ele ama a Deus naquela situação. Então não importa o lugar que nós estamos, o que importa é que Deus está conosco. E isso faz toda a diferença. Seja no cativeiro, seja na aflição, Deus está conosco, então o final é vitória, o final é bênção na nossa vida, porque Deus promete isso. Agora o povo está em Jerusalém, mas sob fogo cruzado. A oposição dos samaritanos interrompeu a construção do templo. O povo voltou, mas a restauração plena ainda não aconteceu. Quando eles voltam do cativeiro, eles encontram ali várias dificuldades. Eles retornam, mas ali é o início da reconstrução. Muitas vezes nós saímos de uma batalha, mas não nos preocupamos com a reconstrução. Deus promete a bênção, e quando nós recebemos, nós não sabemos lidar com aquela bênção. Porque veja, Deus, Ele trabalha na nossa vida de forma que nós vamos caminhando, crescendo espiritualmente. E para isso Ele tem que nos capacitar, nos preparar para que eu e você venha saber lidar com esse crescimento espiritual. Então, quando eles saem daquele cativeiro, chega lá em Jerusalém, tem uma oposição, tem outro desafio para que eles viessem a reconstruir o templo. E será que nós estamos trabalhando nessa reconstrução do nosso templo? Muitas vezes o templo do Espírito Santo, ele é destruído, nós somos levados em cativeiro, e aí nós oramos, nós pedimos a Deus, e Deus nos restaura, e nós voltamos a caminhar com Deus, mas é necessário uma reconstrução do nosso templo, que é o nosso coração, para que o Espírito Santo venha operar novamente. Então, ou seja, é uma restauração plena. É algo que nós temos que trabalhar diariamente. No mundo, sim, mas Jesus fala que nós vamos ter vitória, porque Ele venceu o mundo. Mas Ele também fala que no mundo nós vamos ter aflições. Talvez não seja levado para o cativeiro físico, mas o cativeiro mental, o cativeiro emocional, o cativeiro, das aflições, das lutas. Mas Deus, Ele nos promete que no tempo dEle, nós vamos sair disso. Nós vamos sair dessa situação. O que nós temos que fazer? Aprender com Daniel. No mundo, vamos amar Ele, porque Ele vai restaurar o nosso templo, Ele vai restaurar o nosso coração.
Daniel, contudo, mesmo distante, aflige sua alma e chora pelo povo. Ele fala: Deus, eu estou aqui, mas o meu povo está sofrendo. Ajuda eles lá. Talvez você entrou aqui nessa noite também, você está muito bem, né? Os irmãos aí que estão nos acompanhando, a irmã Rosângela, né? A irmã Laura, Michelin, né? Tem mais 6 pessoas, amém? Então, está muito bem, mas os seus irmãos, os seus parentes, os seus vizinhos, como que eles estão? Os seus amigos? Hoje pela manhã eu falei com os adolescentes: olha, vocês têm que orar pelos seus amigos. Vocês têm que permitir ser usado pelo Espírito Santo para levar essa palavra que hoje traz tanto consolo ao nosso coração, não é verdade? É uma palavra que nos edifica, é uma palavra que nos traz a certeza, é uma palavra que tira toda indecisão do nosso coração, mas as pessoas precisam também. Aqueles que estão lá, longe de Deus, como o pastor Silas falou hoje cedo, qual é o verdadeiro inferno? Eu também concordo com ele, né? É estar longe de Jesus, é estar longe de Deus. E de repente chegar lá e falar assim: ó, todas as chances acabou. Hoje você não pode mais ficar perto de Deus. Imagine essas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, e nós como igreja, nós temos que ter essa mentalidade para levar o Evangelho, da sua forma, do seu jeito, né? Todos nós temos uma maneira, e é isso que agrada o coração de Deus. Assim como Daniel, lembrar do povo que está sofrendo, do povo que está perecendo. Os fardos, né, do povo de Deus precisam pesar em nosso coração. É o irmão que está sofrendo, eu preciso sentir isso. Eu preciso ter a noção de que as pessoas estão sofrendo. Sabe aquele conhecimento de você olhar para a pessoa e falar assim: olha, você não é a mesma pessoa. O que está acontecendo? Aqui na igreja, quando alguém entrar e falar assim: olha, o fulano não é desse jeito, está acontecendo alguma coisa. E aí, você ajudar aquela pessoa. Jamais seremos verdadeiros intercessores, a não ser, né, que sintamos o peso das aflições do povo sobre os nossos ombros. E esse peso, ele se torna mais leve quando é carregado por todos. A situação da igreja, na nossa atualidade, o que a igreja precisa? Hoje, entrando aí nesse período de eleições, qual vai ser o posicionamento da igreja? Nós estamos orando para os nossos governantes, que vão assumir o ano que vem. Qual é o posicionamento? É isso que o povo de Deus precisa ter noção. Caminhar junto, orar um pelos outros. Então Daniel jejuma e ora pelo povo. Ele se abstém de alimentos. Daniel deixa por 21 dias o convívio social e se recolhe para um tempo de quebrantamento, jejum e oração em favor de sua nação. Nós paramos muito para jejuar, para orar por nós? Ou será que nem por nós? Daniel, ele sente não só a necessidade dele, mas a necessidade da nação, do povo que estava sofrendo,
do povo que estava em aflição. Sabe, esse olhar de forma coletiva, esse olhar para os que estão ao nosso redor, porque eles também têm as dificuldades deles, mas como igreja, nós precisamos. Ontem eu vi uma matéria que lá no Japão, os idosos, estão muito, não sei se alguém viu aí, os idosos, estão muito sozinhos, porque não tem filhos, e aí eles vão morando sozinho, e aí um idoso falou assim, olha, eu fico muito angustiado nos sábados e nos domingos, porque todo mundo sai com suas famílias e tal, e eu fico aqui sozinho. Aí eu pensei assim, a igreja ajuda muito nisso. Nós estamos juntos em união, como diz a palavra, no partir do pão e nas orações, para caminharmos juntos. E é no momento de alegria e de tristeza. A igreja precisa voltar a praticar todas essas questões, que é caminhar juntos na presença de Deus. Daniel entendeu isso, e era um jovem quando entendeu. Era um jovem. Ele poderia muito, como um jovem, um pré-adolescente, falar assim, nossa, mas que Deus é esse, abandonar tudo, e conviver, com aquela situação. Não, ele andou dentro daquilo que ele tinha aprendido até aquele momento. E olha só, isso serviu de base, de alicerce, de fundamento para toda a sua caminhada, para o restante da sua caminhada. E os resultados vieram. Veja que ele foi perseguido de todas as formas, até na questão espiritual. Jogaram ele na cova com os leões, mas ele não desistiu. Essa base, esse fundamento serviu para todas as conquistas de Daniel, mas não foi fácil. Precisou posicionamento, precisou estar sem dúvida no coração, sem incerteza no coração. Eu estou aqui nessa situação, aqui nesse mundo, mas eu estou com Deus. Essa era a convicção, e isso fazia toda a diferença. Muitos judeus preferiram ficar na Babilônia a voltar a Jerusalém. Daniel, porém, não voltou por causa de sua idade e também porque na Babilônia podia influenciar mais profundamente os reis persas. Olha a visão de Daniel. E muitos não quiseram voltar. Sabe por quê? Porque não tinha essa base, não tinha esse fundamento. E falaram, não, vamos ficar aqui mesmo. Para que eu vou voltar para lá? Está tudo destruído, eu vou ter trabalho, vou ter que reconstruir. Vamos ter que fazer tudo isso. Eu vim para cá ou muito jovem, ou então já nasci aqui. Já me acostumei com a situação. Então, para mim, está tudo bom. E hoje, muitas vezes, as pessoas se acostumam tanto com a situação que ela está vivendo, que ela não quer sair. Sabe por quê? Porque o crescimento, seja em qualquer área, irmãos, ele traz sacrifício. Também falei hoje para os adolescentes, se você quer ser alguém na vida, você tem que fazer o quê? Estudar. Você tem que correr atrás do conhecimento. Tem que deixar de mão aquele momento com os amigos, o lazer, para conseguir alguma coisa. Na vida espiritual, também é da mesma forma. E muitos
Jejuar, Jussi, não consigo. Não consigo ficar sem comer, não consigo ficar sem isso, não consigo ficar sem aquilo. Mas será que já tentou? Veja que Daniel, ele ia além. Ele não pensava no tamanho do sacrifício, ele pensava no tamanho da bênção, do tamanho do resultado que ia levar aquela ação dele. O que ele precisava fazer para estar mais próximo de Deus. Mas durante os 70 anos de cativeiro, mesmo ocupando altos cargos, nunca se esqueceu de Jerusalém. Diariamente orava pela cidade. Ou seja, altos cargos trazia também conforto. Hoje, nos nossos dias, quando a pessoa está confortável, ela se esquece. Ela se esquece de quem abençoou para que ela estivesse naquela situação. A quem pertence todas as coisas, a quem é o dono de todas as coisas. E aí ela coloca a força nela mesma, a sabedoria dela mesma. Mas Daniel não. Daniel, ele preferiu ficar lá, porque sabia que de lá ele poderia influenciar em Jerusalém. Ele sabia estrategicamente o que era melhor. Eu posso ficar aqui, mas o meu povo vai estar melhor. Eu vou buscar recursos, eu vou procurar o melhor para o meu povo. Não importa como eu estou, mas sim como a minha nação está. Então Daniel jejua e ora por duas razões. Primeiro, muitos judeus haviam se esquecido de Jerusalém e mostrava pouco interesse em voltar do exílio. Os poucos que voltaram enfrentavam dificuldades sem precedentes para reconstruir o templo e a cidade. Então, esse era um dos desafios de Daniel. Depois, os samaritanos haviam apelado ao rei da Pérsia, e a obra ficou paralisada. Parecia que os poucos que haviam retornado fizeram-nos sem um verdadeiro motivo. Ou seja, estou voltando, mas para quê? Por quê? Para onde que nós vamos? Eu nem conheço direito, nem me lembro como que é lá. Ainda vai ter oposição. Qual é o nosso objetivo na nossa caminhada? Por que nós estamos aqui? Por que nós saímos da nossa casa? Nós precisamos entender o porquê de caminhar na presença de Deus, o porquê de estar diante da presença de Deus. Porque senão o vir na igreja, ou participar de alguns momentos da igreja, acaba ficando sem sentido. Como lá nos tempos de Isaías, o povo estava praticando o culto, mas eles não sabiam mais o porquê, estavam apenas pela rotina, por ter se acostumado com aquilo, e não entendia mais o porquê. E aqui Daniel vai enfrentar esse desafio, orar para que aquele povo voltasse a entender o significado, que aquele cativeiro foi um momento, e agora eles precisavam voltar com uma nova perspectiva, com um novo objetivo. Esse era o propósito. Parecia que tudo foram em vão. Por essa razão, Daniel orava e jejuava. Imagina Daniel orando durante aqueles 70 anos. E aí a bênção vem
quando ele vê a bênção chegar, ele olha para o povo e o povo todo desmotivado. Será que eu e você, como que nós iríamos reagir? Sabe, quando você ora bastante, você, intercede pelo irmão e de repente você vê aquela pessoa desanimada, aquela pessoa sem perspectiva. Será que algumas pessoas não iam desistir? Fala assim, não, por que eu estou orando por essa pessoa? Por que eu estou intercedendo por ela? Nem ela mais quer sair dessa situação. Mas Daniel não pensou dessa forma. Daniel continuava persistente nas suas orações, sabendo que Deus ia trazer a vitória, que de Deus vinha o propósito de todas aquelas coisas. Então a resposta à oração de Daniel foi imediata, lá no versículo 12. Daniel aplicou o coração para compreender e para se humilhar diante de Deus. Então veja que quando você ora, Deus atende. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, Deus atende. Mas a pergunta é, nós estamos orando? Porque que fala? Daniel orou e a sua resposta foi imediata. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos clamar a Deus. Nós temos feito isso, como eu acabei de falar. Hoje as pessoas que julgam compreender querem ser grandes, querem mostrar, mas não querem fazer. Não adianta nós nos vestirmos de uma veste de santidade, mas se o nosso coração não está ligado no trono de Deus, não está ligado na presença de Deus, e isso faz toda a diferença. Daniel queria ter a luz na mente e os joelhos dobrados. Sabe o que isso significa? Que ele queria ter a luz que guia a nossa vida. Qual é essa luz? É a luz do Espírito Santo. É a luz que nos direciona. E para ter tudo isso, nós precisamos ter os joelhos dobrados. Se humilhar na presença do Senhor. E assim Ele vai nos capacitar. Amém? Glória a Deus.